Olá pessoal, eu sou a Renata Admiral. O programa Análise Direta recebe um craque, Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, mais conhecido como campeão do mundo. Paulo Sérgio é ex-jogador de futebol aqui do Brasil. Hoje, atual gestor esportivo, Paulo sai um pouquinho, né, do campo do esporte para atuar também no campo missionário. Nós vamos conhecer a trajetória, a mudança de vida e o livro Transformado para Vencer, a autobiografia de um tetracampeão, pela editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Renata. É um prazer enorme estar falando com você. É um prazer meu, que também sou fã, também sou jornalista esportiva, e só de você trazer um livro, coisas novas para nos contar, a gente já fica muito feliz. Vamos começar então pelo livro, Paulo, que saiu agora, né? Tá fresquinho. Fazem 2 semanas que nós fizemos o lançamento na Saraiva, ali no Pátio Paulista. Foi um sucesso, acima das expectativas dos editores, dos diretores da Mundo Cristão. E eu creio que é um livro que vai alcançar muitas vidas. Nós já estamos nos preparando também para levarmos para a Alemanha, né? Escrevemos o livro em alemão. Então eu creio que é uma autobiografia onde vai ajudar muitos jovens, muitas pessoas. Eu passo um pouco da minha história, da minha vida. Eu que cresci aqui no bairro da Santa Cecília, né? Conheço bem essa região aqui. E até chegar no Corinthians, até chegar na seleção brasileira, Europa. Então, tem um pouco de tudo da minha vida e da minha carreira. E você coloca também isso dessas pitadinhas aí no livro pra gente. Dou sim. Então, é sempre bom. As pessoas sempre perguntam para mim, Paulo, qual foi seu sonho? Eu falo, meu sonho sempre foi ser piloto de avião. Eu li isso. Por que você não seguiu por essa área? Não tomou esse rumo? Porque não tinha dinheiro, né, Renata? Né? Era um outro tempo, era uma outra realidade. Quando eu era jovem, para você entrar no avião era mais elitizado, né? Era um público totalmente elitizado. E o máximo que eu poderia fazer é andar de ônibus, pegar o cometão, alguma coisa aí e sair estrada fora. Mas esse sonho passou ou você pensa daqui a alguns anos, quem sabe, fazer um curso de pilotar um aviãozinho menor? Não, passou esse sonho. Quando eu fui estava jogando na várzea aqui no Bom Retiro e um técnico do Corinthians me chamou para fazer uma peneira lá no Corinthians. E aos 13 anos eu fiz essa peneira e fiquei no Corinthians desde os 13 anos, aos 18 anos subi profissional e aí começou a ter aquela carreira vitoriosa e a gente tem falado tudo isso na minha autobiografia. Isso foi muito fluido, né? Pelo que eu vi assim, da sua história, dos seus títulos, ou como foi você também ir para a área internacional do futebol. Assim, as coisas foram acontecendo, né? As coisas aconteceram assim naturalmente, não foi nada forçado. Outro dia um garoto perguntou para mim, você já fez muitas peneiras? Falei, não fiz muitas peneiras, mas foi difícil você fazer a peneira, entrar no Corinthians? Eu falei, foi difícil, mas eu tinha que mostrar meu futebol. Né? Então, as coisas aconteceram naturalmente e a partir daquele momento, aos 13 anos, o sonho começa a mudar. Então, aí o sonho é um dia ser profissional. Né? E graças a Deus, aos 18 anos, subindo profissional, no meu primeiro ano, e aí eu fui campeão paulista, né, em 1988 com o Corinthians, e aí começa a dar o start essa carreira vitoriosa. E você já tinha isso também dentro de você? A prática do esporte, se relacionava muito bem com essa área? Eu gostava muito de jogar futebol, jogava muito na rua, jogava ali na pracinha, na Praça Rotary. Eu que cresci em toda essa região, eu estudei no Caetano de Campos, aqui na Praça da República, quando era na Praça da República ainda, depois fui para a Praça Roosevelt. Então eu brinquei em toda essa região, ia bagunçava aí nos campinhos que tinha, e aí esse sonho muda e aí eu começo a focar naquilo e me disciplinar, né? Então, logicamente que o esporte me ajudou a sair das más companhias, o esporte me ajudou a fugir das drogas. Eu nunca fui envolvido com drogas, mas sempre ofereceram. Claro. Então,
o esporte me ajudou muito na minha formação como homem. Você foi flanelinha também, né? Você conta até essa história no livro, não é? Eu lembro que até um primo meu, pai, quando que você foi? Eu falei, filho, eu ali na... Você com 13 já foi pro futebol, você começou a trabalhar com que idade? Aí eu brinco, mais para que você pegar um dinheirinho, porque aquele negócio, naquela época não era como os jovens de hoje, com 13 anos num Corinthians, você já tem um salário. Claro. Na minha época, o que você ganhava mais ou menos era um passe de ônibus. Hoje em dia já não existe nem mais passe de ônibus, né? Então, ali na região da Santa Cecília, assim, na igreja Santa Cecília, eu estacionava carro ali, ficava ali, o pessoalzinho dava um dinheirinho, e aquele dinheirinho já ajudava, aquelas moedinhas já ajudavam para a gente fazer alguma coisa. O que mais você fazia para se virar, assim? Eu lembro que, além disso, eu creio que isso foi a parte mais forte disso tudo, mas eu sempre procurei estudar, né, e depois... Aos 18 anos, eu lembro que eu não subi profissional e eu cheguei para um dirigente do Corinthians e falei, se eu não subir profissional, eu vou parar de jogar futebol porque eu preciso ajudar em casa. Eu preciso ajudar a minha família. E foi a hora que eu subi para o profissional e aí começa a vir um novo momento. Mas eu creio que durante todo esse período de amador ali, minha família foi que me ajudou e muito para que eu pudesse ser o que sou e para chegar onde eu cheguei. Bom, eu vou te fazer uma pergunta óbvia que todo mundo já deve ter feito para você, mas eu não fiz, então vou fazer agora. Como foi, então, passar por tudo isso e se ver tetracampeão, assim, de uma Copa do Mundo, com muito louvor, um time que chegou um pouco desacreditado ali, mas você, daí teve Tafarel, Romário, né? Como é que foi essa vivência? Para mim foi um marco, né? Até porque a minha geração não tinha visto o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Nós ficamos 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E eu estar nessa seleção e vencer essa Copa do Mundo, para mim é algo assim marcante, algo que me deixa assim muito feliz, ou mais do que feliz. Foi algo assim, um dos pontos mais felizes da sua vida? Eu acho que foi o ápice da minha carreira, foi o ponto mais alto que eu conquistei, até porque ganhar uma Copa do Mundo é o que todo jogador quer, né? Então hoje nós temos aí 100 e poucos jogadores que ganharam uma Copa do Mundo no Brasil. Então é um grupo seleto num meio onde, não sei se você sabe, nós temos mais de 22 mil jogadores no nosso país disputando os campeonatos. E estar nesse grupo seleto é algo assim muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso. Você ainda mantém contato assim com o Tafarel, Dunga, Romário, Aldair, Jorginho? Nós estivemos juntos agora no lançamento do livro. O Mauro Silva esteve lá conosco, o Zete também conosco, inclusive no prefácio aqui tem o Jorginho. Jura, que legal. O Parreira está mencionando aqui no livro também, pessoas importantes, Flávio Prado também, um grande jornalista no mundo do futebol, Silas, né? Um grande irmão. Então, nós temos, quando dá, a gente acaba se encontrando. Mas hoje é muito menos, porque cada um hoje está no seu estado e é muito difícil se encontrar. E você ainda bate um bolão? Joga bem? Uma bolinha, né? Uma bolinha, agora é uma bolinha. Eu brinco um pouco, tenho um clube, tenho uma brincadeira com os amigos, tenho o Bayern de Munique, né? Hoje eu sou embaixador da Bundesliga Internacional. Sim. Então, as lendas do Bayern de Munique viajam bastante, então eu tenho viajado bastante com o próprio Bayern de Munique. Você está morando na Alemanha agora? Não, moro no Brasil, mas... você está morando aqui? Eu moro aqui no Brasil, mas vou muito para a Europa. Tá, tem ali uma segunda casinha já pronta. Eu falo que a Alemanha é minha segunda casa, né? Eu falo que a Alemanha é muito segunda casa, até porque depois que eu parei de jogar futebol, eles me abraçaram. Eu fui scouting do Bayern de Munique na América do Sul. Tenho um relacionamento muito forte com o Bayern até hoje. E ser embaixador do campeonato alemão internacional, eu acho que eu tenho só a agradecer aos alemães pela confiança, né? E, logicamente, foi o trabalho feito durante muitos anos
que fizeram com que essas portas pudessem estar abertas hoje. E já que você falou sobre essa questão da Alemanha, quando você foi lá você foi negociado, né, Paulo, pelo Bayer Leverkusen, por um valor equivalente a 1 milhão de euros, né? Que naquela época era demais, é mais ou menos isso? De dólares. Era de dólares? Veio de aqui. dólares. Não, mas bom, tira o euros, põe dólares. Tá. Na ocasião, a gente fala 1 milhão de dólares hoje, não é nada, né? Não é nada, em vista né? dos números que nós estamos vendo naquela aí. época era mas uma naquela valorização época já muito era grande. uma valorização. Até porque o Corinthians, nessa transação, eles contrataram o Rivaldo, Leto, entre outros jogadores do Mojimirim. Uhum. E esses jogadores fizeram história no Corinthians. O Rivaldo, história mundial. Então, os números, né, são pequenos para hoje, mas na época eram números assim bem avantajosos. E qual a sua opinião, então, do futebol antigamente, dessa negociação aí de 1 milhão de dólares, para como estão as negociações agora, bilionárias, assim, por causa de um jogador, o time vende quase tudo, né, para poder... Mudou-se muito, né? O mercado abriu-se muito, né, Renata? Hoje a mídia em si, ela cresceu muito. Eu lembro que quando eu me transferi para o campeonato alemão, você só assistia o campeonato alemão na TV Cultura. Uhum. Hoje não, hoje o campeonato alemão ele é visto por muitos países, é o campeonato mais visto mundialmente falando e tem uma média de público maior que todos os outros campeonatos. Então, o campeonato alemão hoje, outros campeonatos, na Itália, quando eu joguei também na Itália, então nós vemos que a mídia entrou, você vê que os patrocínios aumentaram, começaram aquele patrocinador que não visualizava muito o esporte, o futebol como negócio, hoje não, ele vê que dentro do futebol ele acaba, o investimento dele é menor do que se caso fosse direto numa TV. Então, claro, os números hoje são completamente diferentes. Lógico que quando nós falamos esses números, nós achamos que todos os jogadores são Neymar, que todos os jogadores são William, que todos os jogadores são Felipe Coutinho, que todos os jogadores são Alisson. Não. A realidade do futebol no nosso país em si, 5% desses jogadores são esses jogadores de alta performance. Os outros jogadores, eles acabam trabalhando para sobreviver. Então, nós precisamos salientar isso. Mesmo jogando fora? Não são todos. Sim. Não são todos. O percentual é muito baixo. O percentual é muito baixo. Então, não dá para a gente falar assim, não, são todos os jogadores que vivem assim e vivem dessa forma. Não. Eu fui treinador em 2008 do Red Bull, comecei um projeto aqui em São Paulo e um jogador ganhava de salário numa Série A, B do Campeonato Paulista, ganhava R$1.000. Sim. E é impressionante, né? Eu até brincava com os garotos e eles tinham carro, eles tinham telefone, eles tinham família. Eu falava assim, pô, mas me ensina essa fórmula que vocês têm, R$1.000 dá para fazer tudo isso daí, né? Então, a realidade é completamente diferente do que nós vivemos hoje. E nós tendo um Neymar, logicamente, que todos olham para o Neymar, acham que o cenário do futebol brasileiro é em cima de Neymar. Não é assim. Mas isso você acha que os patrocinadores, só para a gente finalizar esse bloco, depois eu quero me aprofundar um pouquinho mais no livro, acabou um pouquinho com o amor à camisa? Virou o amor ao patrocinador, ao dinheiro, à mídia? Sabe o que é? Nós não podemos generalizar tudo. Nós vivemos um momento político muito difícil. Então, muitos torcedores acham que o jogador é um mercenário. O jogador não é um mercenário. O jogador, ele lutou para estar onde está, para conquistar o que ele conquistou e não roubou de ninguém. Né? Então, isso nós temos que salientar. Então, se nós vemos assim os nossos jogadores hoje estando num patamar bom financeiramente, por que criticá-los? Eles ganham o que eles têm que ganhar. Logicamente que hoje o valor dinheiro está falando muito mais alto do que a performance de alguns, né? Isso sim. Agora, nós precisamos também salientar que a maioria desses jogadores não são culpados de tudo isso estar acontecendo.
Sim, perfeito. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre o chamado que o Paulo Sérgio recebeu, que também, então, ele é conhecido como Pastor Paulo Sérgio. Então a gente já volta para se aprofundar nesse tema, não saia daí. O programa Análise Direta está de volta e eu estou ao lado aqui do campeão do mundo, né, do tetra, Paulo Sérgio. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso análise. Vamos falar sobre o chamado que você recebeu. Quero entender como que foi depois da sua aposentadoria, foi durante, como que isso aconteceu na sua vida, Paulo? Eu cresci, eu não vim de um lar evangélico, né? Meus pais eram espíritas. E eu lembro que quando eu saí do Corinthians, eu fui emprestado para a equipe do Novo Horizontino. E lá tinha um jogador chamado Odair Patriarca. E ele frequentava o grupo de atletas de Cristo. E ele sempre me convidava para ir no grupo de atletas de Cristo. Eu falei, Odair, um dia eu vou, porque ele via que eu tinha minha guia, eu tinha um monte de coisa, acendia minha vela antes do jogo, dava meus 3 pulinhos e estava com a perna direita. Tudo aquelas coisas que você já sabe que um atleta faz, né? Exato, para dar certo. E para dar certo no jogo. E ele observava tudo aquilo, ele falou, pô, vamos nas reuniões, vai lá na reunião um dia. E um dia eu fui nessa reunião de atletas de Cristo, que era na garagem da casa do técnico Nelsinho Batista e do preparador físico Flávio Trevisan. E eu lembro que naquele dia que eu fui nessa reunião, a palavra assim, o pastor pregou sobre idolatria, né? Eu falei, pô, eu não conhecendo muito, eu falei, pô, daí contou minha vida pro pastor, o que ele tá falando? Parece que tá falando tudo para mim, mas aquela palavra entrou muito forte no meu coração. E eu lembro que quando eu voltei pro meu quarto, eu peguei e comecei a tirar tudo que eu tinha lá, né? Eu falei, pô, não preciso mais disso, não preciso mais disso. E comecei a me aprofundar nas reuniões, na palavra, a entender mais e tudo. E eu lembro que aquilo me trouxe uma paz muito grande, Renata, me trouxe uma paz muito grande. E naquele ano, em 1990, foi um ano que também marcou a minha história. Em 1990, eu aceitei a Cristo, entreguei minha vida para Jesus. E naquele ano, na minha área profissional, as coisas começaram a fluir de uma outra forma, começaram a fluir tudo muito mais rápido. Eu fui campeão, fui para uma final do Campeonato Paulista, primeira final do Campeonato Paulista, primeira final caipira do estado de São Paulo, né, melhor dizendo, Bragantino e Novo Horizontino. Aí nós somos vice-campeões e eu voltei para o Corinthians do empréstimo e fomos campeões brasileiros. Primeiro título para o Corinthians brasileiro. Termino ali em 91, eu já passo a fazer parte da seleção brasileira, juntamente com o Parreira. Em todas as convocações do Parreira eu estava. Aí em 93 me transfiro para o futebol alemão. As coisas começaram a tomar outro rumo. E durante todas essas passagens que eu tive, eu comecei a falar do amor de Cristo. Na própria Alemanha eu fazia reuniões na minha casa, convidava pastores para estar ministrando, eu também dava meu testemunho. E depois, quando eu fui para Munique, isso em 2003, em 2000, o Jorginho, lateral direito da seleção, que também foi tetracampeão comigo, ele trabalhava com um grupo lá de umas 20, 30 pessoas em Munique, e o Jorginho foi para o Japão. E eu cheguei em Munique. E quando eu cheguei em Munique, Deus assim foi tão tremendo que começou a fazer uma reformulação em tudo, e até mesmo na minha vida, e daquele grupo passamos a ser uma igreja. As coisas tomaram uma proporção, nós tínhamos um grupo de 300 pessoas naquela igreja, nós tínhamos um pastor, o pastor Teodoro Friesen, e eu e minha esposa estávamos ali por detrás para ajudar ele na obra e tudo mais. E dali, um dia o pastor falou, pô, vou te ungir pastor. Aí eu falei assim, eu não vou ser ungido pastor enquanto eu estiver jogando bola. Porque enquanto eu estiver jogando bola, eu sei que se eu tomar um cartão amarelo, tomar um cartão vermelho, vai vir as críticas. Então deixa eu do jeitinho que eu tô aqui, só ajudando,
ministro aí. Quando eu parar de jogar bola, aí sim, aí vamos fazer com ênfase, vamos fazer com afinco, vamos fazer como tem que ser feito. E aí depois eu voltei para o Brasil, parei de jogar futebol e as coisas começaram a tomar um outro rumo. Fui ungido pastor e hoje eu sou pastor-presidente da comunidade Transformados pela Fé, que está em Alphaville. E, por exemplo, só para eu entender um pouquinho mais esse primeiro grupo... É longe. Não, eu sei. Aí é muita caminhada. Esse atletas, né, de Cristo, essa primeira comunidade que você frequentou... É uma missão. Uma missão, exatamente. Era feita realmente só por atletas? Por atletas. Eu falo de uma época, Renata, que muitas igrejas não deixavam o atleta entrar na igreja. Porque era pecado, Porque era pecado usar bermuda, era pecado usar um agasalho, né? Então, eu lembro até que tinha muitas pessoas que chegavam, pô, Paulo, você é evangélico, mas a minha igreja não permite eu usar shorts, né? Então, Atletas de Cristo ganhou uma força tremenda na ocasião, e um dos idealizadores, o João Leite, Baltazar, entre outros, né, começaram e Atletas de Cristo começou a crescer no Brasil inteiro e até no mundo inteiro. Essas reuniões dentro dos clubes, e nós falamos de esportes no geral. Né? Isso chega a quase 60 países, mais de 60 países? Hoje, não sei quantos países hoje, mas chegaram a muitos países a missão de Atletas de Cristo. Né? Então, Atletas de Cristo me ajudou muito na minha formação. Eu lembro que todo ano nós tínhamos os congressos de Atletas de Cristo. Hoje ainda tem os congressos de Atletas de Cristo. Inclusive lá na nossa comunidade, às segundas-feiras, nós temos o grupo de Atletas de Cristo que reúne atletas. Nós temos uma média lá de 25 atletas, né, que se reúnem às segundas-feiras para falar do amor de Cristo. Até porque, Renata, você levar a palavra através do esporte é muito mais fácil do que um missionário, do que um pastor. Muitas vezes o pastor, o missionário, não vai entrar onde o atleta entra. Isso que eu ia te perguntar, como que o esporte vira uma ferramenta missionária? Isso eu acho muito importante, porque atrai muito. As pessoas têm muita identificação com o esporte. Não só pela saúde, com o lazer, ou pelo coletivo, né, ou a disciplina. Tem muito a relação, né, no dia a dia. A gente consegue trazer coisas do esporte para o nosso dia a dia, correto? Eu fui presidente da Missão de Atletas de Cristo em 2008, 2009, e começamos um projeto de evangelização e de um trabalho missionário. Acabamos indo para muitos países: Uganda, Quênia, Madagascar, Burundi, Mianmar. Mianmar teve tsunami, Sim. A ditadura lá era muito grande, e eles tinham falado que missionário, pastor não entrava, mas um grupo de jogadores, de um time de futebol entraria. Fizemos uma reunião de vários jogadores, fomos para lá e começamos a falar do amor de Cristo, né? O amor que nos levou até lá, de uma forma onde não vier também trazer nenhum mal para as pessoas que estavam lá. Né? E, então, essa fórmula do esporte ela é muito abrangente. Em todos esses países que nós fomos, nós conseguimos levar a mensagem do Evangelho a muitos corações. Hoje em dia ainda tem algum tipo de preconceito quando se fala de atletas de Cristo ou não? Muito menos. Mas hoje o que nós mais tentamos passar para esses atletas é serem referência. Né? Eu creio que a juventude de hoje ela está precisando de referência. Nós estamos vivendo num país onde são poucas as referências que nós temos. Então, eu creio que a missão de Atletas de Cristo hoje, muitos atletas que não são de renome, mas são referências, estão aí no Brasil inteiro. E daí, como que surgiu a necessidade de você dar seu testemunho, escrever essa autobiografia, Paulo? Isso é uma ideia antiga, surgiu agora há pouco? Não, é uma ideia muito antiga, até porque eu falei, eu preciso colocar num livro o que eu vivi, o que eu passei. As pessoas precisam entender tudo isso, inclusive até da missão de Atletas de Cristo, está aqui, né, no livro Transformado para Vencer, a transformação que Deus fez na minha vida para que eu pudesse ser um vencedor.
Então, eu creio que esse sonho nasceu para que eu pudesse chegar em lares que só através de um livro eu conseguiria chegar. Quanto tempo demorou para você escrever esse livro? Nós fizemos aí em tempo recorde, né? Nós começamos em agosto do ano passado e lançamos agora em junho. Menos de um ano. Menos de um ano. E foi proposital, assim, a data do lançamento, com a Copa da Rússia? Foi. Nós, numa conversa que nós tivemos com os editores da Mundo Cristão, sempre visando a Copa do Mundo, porque teria a oportunidade de nós falarmos ainda mais dessa literatura. E eu estou tendo a possibilidade, sim, de ir em muitos canais e chegar até muitas pessoas através dessa literatura. Como que está sendo o retorno das pessoas que já leram, que já sentiram o cheirinho, já deram aquela folheada? Muito bom. Eu, de vez em quando, eu chego para as pessoas e falo, eu preciso do seu feedback aí sobre como está o livro. Tem pessoas que leram em um dia. Então, nos dias de hoje, se uma pessoa... Mostra que está interessante. Então, é um livro que te segura, é um livro que é gostoso de ler. Ou seja, as pessoas falam, eu li também, mas as pessoas falam que é muito gostoso de ler. E quando é assim, é muito bom. Muito gratificante. Um breve intervalo, mais uma vez, a gente volta para finalizar esse papo muito legal que eu estou tendo ao lado do Paulo Sérgio. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp aqui do programa. É só você mandar uma mensagem para 011 São Paulo 992247760. Se você se encontra em outro país, é só colocar o 055 na frente. A gente já volta. Estamos de volta aqui fazendo a divulgação desse livro Transformado para Vencer, né? Paulo Sérgio contando um pouquinho da história do tetracampeão, das missões, do testemunho. Muita história boa para você, para a gente aprender, conhecer um pouquinho mais, tanto da trajetória dele, como também acho que é um autoconhecimento, né, Paulo? Assim, reflexões, para a gente pensar um pouquinho mais no futuro. Muitos fãs seus, assim, eu digo, a molecada mesmo, assim, porque mesmo que a molecada não tenha vivido o tetra, digamos assim, né? Eu era menina, tudo, eu vivia ativamente. Então a gente já tem os nossos ídolos. Eu era apaixonada pelo Dunga, achava que ia casar com o Dunga. Achava, gente. Eu escrevi para ele até uma cartinha para o Jubileu Uyata, que ele nunca me respondeu. Nunca, acho que não chegou, mas eu mandei uma carta para o Japão, para o Guga, pro Dunga. Então, assim, essa geração de agora que acompanha futebol vai buscar também, né, os ídolos antigos, as referências antigas. Vem muita gente nova querendo saber, querendo informação, querendo conversar com você. Eu tenho ido para muitos lugares, né? Hoje mesmo eu tenho uma palestra com empresários ali na região de Santo André. Vou estar na primeira igreja batista de Santo André. E muitos têm se envolvido, querendo saber da história, querendo conhecer um pouco da minha trajetória. E isso é muito bom até porque a gente acaba deixando um legado. E esse legado faz com que as pessoas possam nos convidar. E olha, já vou ler aqui o que o técnico de futebol, campeão do mundo, né, Carlos Alberto Parreira, disse sobre o livro. A história de vida narrada neste livro servirá de inspiração e exemplo para todos nós. Quem foi a primeira pessoa que você falou assim, lê, veja se está bom, assim, que você confiou, que você dedicou assim, a primeira leitura? A primeira leitura foi para minha esposa. Né? A primeira leitura foi para minha esposa, até porque é ela que está comigo todos os dias, né? E ela que vai até o final dos tempos, até Jesus voltar, até eu morrer, ela vai estar comigo contigo. Lá. Né? Então eu falei assim, dá uma lida, o que você acha, que você gosta, não gosta, e ela ficou apaixonada. Ela até mencionou que ela, nas primeiras leituras, começou a chorar e tudo mais, porque dentro do livro... Vivenciou. Isso, e é muito legal, porque tem pessoas que estão ao nosso lado e eles falam assim, sabe, pastor, a gente começa a ler, a gente vê você falando. Né? Então isso é muito legal, isso é muito gratificante. Pessoas, amigos,
Paulo, pô, a gente começa a ler, cara, a gente começa a visualizar você, sabe, reclamando, falando e tal. Então é muito legal tudo isso. E você, como é que foi seu processo assim de escrita? Você escrevia um pouquinho, dava para ela ou não? Você primeiro terminou mesmo, se concentrou, você teve ajuda, você foi fazer algumas pesquisas também para escrever ou não? Você deixou acontecer? Não, eu tive um escritor que me acompanhou para nós escrevermos juntos. E, sem dúvida nenhuma, minha esposa teve que fazer parte desse processo. Sim. Minha mãe teve que fazer parte desse processo, né? Para me lembrar alguns nomes. Então, eu creio que é fundamental tudo isso. Então, fluiu, as coisas fluíram de uma forma assim, muito legal. As fotos, tudo que está no livro assim, está muito legal, né? A família. Você traz foto de família, você abriu a sua vida, né? Tem foto de família, tem foto de você aqui pelo Corinthians. Tem foto que eu não tinha nem panturrilha aí no Corinthians. Olha só. Magrinho ainda. Nossa, tem muitas fotos legais no livro. Olha que legal, cena, aceleramos juntos, o teatro é nosso, gente, eu lembro disso, eu vivenciei em 94 nós passamos um dos nossos piores momentos, né, antes da Copa, de termos perco um ídolo no esporte, que foi Ayrton Senna. Além de nós estarmos vivendo um momento político muito ruim. Sim, também. Então eu creio que aquela Copa do Mundo deixou uma história, deixou um legado assim muito grande pelo momento, né, que nós estávamos vivendo, a própria seleção com Dunga, com Tafarel, com Jorginho, as críticas eram grandes em cima desses jogadores, por causa da Copa de 90, que eles não foram bem na Copa de 90. E em 94 essa experiência mesclada com a juventude fez com que nós pudéssemos ganhar o Tetra. Eu percebi, né, porque quando você chega e a gente vê que aquele ex-jogador de futebol que bate um bolão, agora bate só uma bolinha, que eu acho que não, ainda acho que bate um bolão, tem toda essa missão, tem esse testemunho, tem essa questão de escrever uma obra para todo mundo conhecer, mas que não é tabu nenhum falar do seu passado, de erros, de acertos, falar do futebol. Você convive muito bem com o seu passado, presente, assim, é isso que parece? Eu creio que não tem nada para esconder, né? Minha vida é um jogo aberto. Jesus sempre deixou isso bem claro, né? Desde o início da criação, início de como ele era, o que ele falou, o que ele foi. Então eu creio que as pessoas hoje, como eu falei para você, elas precisam de referências, de sinceridade. Não adianta o político falar para hoje, não, eu vou fazer isso, vou te ajudar aqui, mas amanhã o cara não vai fazer. Sim. Então é muito mais fácil eu chegar, dá, não dá, vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Então minha vida sempre foi um livro muito aberto. Algum arrependimento lá de trás, assim, que você faria diferente? Eu acho que tudo foi propósito de Deus, até porque os momentos difíceis fazem com que nós possamos crescer. E foram nos momentos difíceis que eu cresci, porque não foi só nas vitórias, né? As vitórias foram a causa, mas eu creio que o momento difícil fez com que eu chegasse à vitória. Nossa, que história bonita. Você fala com tanta verdade, né? Que eu Obrigado. tenho certeza que eu vou ler um dia seu livro e vou te escutar aqui, falando pertinho. Você vai ter esse mesmo sentimento que as pessoas têm. Pô, eu estava com o Paulo, mas parece mesmo que ele está aqui falando. Não, e o que é bacana é que a sua trajetória foi lá atrás. Não é aquela coisa, você se aposentou e daí a sua vida se transformou. Não, foi o que você vem levando ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. E como você disse, trilhou você por caminhos, né? Fez fluir aí a sua missão também como jogador. Parar foi difícil? Você parou em 2004, Eu parei em 2003. 2003. Né? Eu parei em 2003. Não foi tão difícil, porque logo em seguida, quando eu saí do Bahia, eu recebi o convite do Bayern de Munique para ser scouting do Bayern de Munique na América do Sul. Então, esse trabalho fez com que eu viajasse, com que eu estivesse no meio dos atletas. Então, esse momento para mim foi muito importante, porque se eu tivesse parado e não tivesse nada para fazer, eu creio que eu estaria chorando na cama, lamentando e tal. Mas esse momento com os alemães foi muito importante para mim. E o que você vislumbra para o futuro?
Você sabe que uma das coisas que eu não vislumbro nada para o futuro. Eu costumo dizer que o meu futuro pertence a Deus. As coisas sempre aconteceram naturalmente. Sempre aconteceram naturalmente e é assim que tem acontecido. E eu creio que na minha profissão que eu tinha que fazer, eu fiz. Né? Agora, como pastor, poder ser um exemplo para as vidas que estão lá, poder ser referência para as vidas e poder ser um testemunho vivo. Né? Então, eu creio que o momento é muito mais importante do que o futuro. E vem mais livro por aí? Ou você acha que não foi seu testemunho? Ou você pretende daqui a alguns anos colocar daquela continuidade ao livro? Bom, se eu falar só da parte ministerial, vai ter muitos livros aqui. 3 né? volumes, 5 volumes. Cada experiência que a gente tem com pessoas, né? Muitos amigos também perguntam, por que eu não estou nesse? Eu falei, você deve estar num próximo. Então já tem uma lista, né? Incluir fulano. Já tem aquela listinha ali de quem vai estar, quem não vai estar. E com essa relação sua, né? Que você tem através do Atletas de Cristo, que momento que te marcou, assim, você como pastor também, que momento que você pode contar pra gente que foi um momento bonito, ou foi um momento surpreendente para você, ou foi um momento difícil, assim, de você ajudar alguém, alguma história, assim, que também mudou você? Eu creio que uma das passagens, assim, com a missão de Atletas de Cristo está dentro da seleção brasileira. Eu lembro que nós tínhamos um jogo contra os Estados Unidos, um dos jogos, assim, mais esperados pelos americanos e nós não tínhamos uma noção exata do que seria aquele jogo, até porque nós estávamos nos Estados Unidos, mas não divulgava tanto a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Nós víamos mais os jogos por canais latinos e tudo mais. E eu lembro que um dia antes do jogo, nós sempre fazíamos as nossas reuniões de atletas. Nós tínhamos um grupo de 6, 7 atletas que faziam e nós tínhamos um mentor, o Alex Dias Ribeiro, que sempre levava uma palavra para nós. E naquele dia ele falou sobre Gideão. Aí eu falei assim, pô, legal, né? Gideão conta uma história legal, né? Dele com 32 mil homens para ir para a guerra contra os midianitas. Aí Deus fala para ele, não, Gideão, esse povo que está contigo é demais e tal. Aí cai para 22 mil, depois cai o final. Chega o final, fica 300. Eu falei, caramba, mas pô, 32 mil com 300, legal a história, nós conhecemos e tal. Aí no jogo contra os Estados Unidos, vem o jogo dos Estados Unidos. E no primeiro tempo, o que acontece? Nós perdemos um guerreiro, que foi o Leonardo. Ele numa cotovelada, eu lembro né? Até hoje Desse lance. a gente fala, por que Leonardo? E aquela pressão, aquele calor, um jogo assim dificílimo para nós. Nós não esperávamos esse jogo tão difícil, e acabou sendo um jogo tão difícil. E eu cheguei no vestiário e lembrei da palavra. Falei, vocês lembram? Nós estamos com um homem a menos, mas esse jogo nós vamos ganhar para dar honra e glória ao Senhor. Vocês lembram da palavra que foi dada dos midianitas? Com 32 caiu para 300? Nós vamos ganhar esse jogo. Aí fui falando para um jogador, fui falando para outro e tal, incentivando esses jogadores e tal. E no segundo tempo nós voltamos com um ânimo completamente diferente e vem o gol do Bebeto. Né? E ganhamos aquele jogo de 1-0. Foi um dos nossos jogos mais difíceis na Copa do Mundo. Então, eu creio que Atletas de Cristo tem uma grande passagem nisso. Então, em tudo nós aprendemos. Em tudo nós aprendemos. E que mensagem que você deixaria assim, para os jovens, para as pessoas de hoje, até pelo momento que a gente está vivendo, tanto politicamente, economicamente, até de tá tudo muito acalorado, né? Os preconceitos, as intolerâncias. O que você acha que o ser humano, para não falar também só da molecada que está chegando, para o ser humano ser melhor, o que está faltando? Uma palavra só? Amor. Eu creio que é a palavra que falta para as pessoas, né? Porque se uma pessoa tem amor no coração dela, ela não mata a outra. Se uma pessoa, eu fico indignado e não consigo entender uma pessoa quando vai para a briga chutar a cara de uma outra pessoa quando ela está no chão. Eu não consigo entender o que uma pessoa dessa tem dentro de si.
Então, eu creio que a gente pode definir o que está faltando em uma palavra: amor. Então, que haja amor, um pouco mais de amor, porque o nosso país sempre foi considerado um país, né, do amor, de abraçar o próximo, país feliz, de feliz. né? Então, nós, como você mesmo frisou, a intolerância está muito grande, o desânimo, né, a depressão. Nós estamos vivendo momentos onde que as pessoas não têm mais ânimos de estar vivendo. Então, eu creio que vamos ficar nessa palavrinha. Paulo, foi sensacional essa entrevista, uma delícia mesmo conhecer mais de perto, né? Conhecer a sua trajetória, a gente conhece, entra lá, pesquisa, sabe, te vê falando também em todas as entrevistas, mas é muito bom estar aqui no tete a tete, né? No cara a cara. Eu gostaria que você passasse seus contatos, né? Uma rede social e também onde que a gente já pode adquirir esse livro, se já estão em todas as livrarias. Estão em todas as livrarias, né? E hoje o @Paulo Sérgio 7, a escrita 7, né? Paulo Sérgio 7. A escrita 7 é o meu Instagram e o meu Twitter. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Vocês encontram aqui o livro do Paulo em todas as livrarias, pessoal. E eu quero que você volte quando o livro já tiver dado mais frutos para a gente conversar um pouquinho, saber mais desse feedback. Quero saber mais das missões, perfeito? Tá bom, vamos estar aqui novamente. Combinado, Paulo. Bom, não é todo dia que a gente conversa com um craque, né? Então, foi muito gostoso esse programa. Tenho certeza que todos vocês devem ter gostado e muito, que aqui a gente aprende, fala de esporte, fala de cultura, lazer, política, economia, eleições que estão aí batendo a porta, né? E dá uma olhada no nosso canal do YouTube para você acompanhar todas essas informações que tem acontecido aqui no Brasil, no mundo. Você também pode acompanhar através do nosso programa Análise Direta no YouTube. Na nossa fanpage, dá aquele like, curta a programa Análise Direta. Através do WhatsApp você pode mandar sua mensagem aqui para a gente, suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta também, 011 99224 7760. Se você se encontra em outro país, é só colocar o 055 na frente. E a gente finaliza, então, essa Análise Direta de hoje pensando nessa palavra que o Paulo Sérgio deixou para a gente: amor. Pessoal, até o próximo programa.